Oi, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Justiça suspende leilão de importação de arroz pelo governo federal previsto para esta quinta-feira. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, vítimas são baleadas durante roubos agora à noite. Você vê agora no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Um oficial da Força Aérea Brasileira foi baleado nesta quarta-feira durante um assalto em um bairro nobre de São Paulo. A Caterina Achute traz as informações desse caso ao vivo. Boa noite para você, Caterina. Oi, Giovana, muito boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, após ser baleado, o major de infantaria Rafael Gomes Moreira foi socorrido e levado para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. O crime aconteceu na Vila Olímpia. Imagens de câmeras de segurança mostram quando um criminoso aborda Rafael e a companheira dele. As vítimas entregam os celulares. O major ainda tenta dialogar com o criminoso, mas quando ele tenta se aproximar, acaba atingido por ao menos um tiro. O suspeito ainda chega a apontar a arma na direção da mulher, mas depois sobe na moto e foge. A Polícia Civil vai investigar este caso. Giovana. Muito obrigada pelas informações. No Rio de Janeiro, outro caso de violência agora à noite. Um motorista de aplicativo foi assassinado durante uma tentativa de assalto na zona oeste da cidade. O Leonardo Aque agora chega então com os detalhes. Boa noite para você, Léo. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. A Polícia Militar agiu rápido, conseguiu prender os bandidos logo depois do crime e, de acordo com testemunhas, 2 ladrões solicitaram a corrida pelo aplicativo. Eles renderam o motorista, anunciaram o assalto. A vítima reagiu e foi agredida com golpes de faca. O Corpo de Bombeiros foi acionado, o motorista foi socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu. Os criminosos foram levados para a delegacia, a divisão de homicídios da capital vai assumir as investigações. Giovana. Obrigada pelo resumo dessa notícia, Leonardo. Olha, a Justiça suspendeu o leilão marcado para esta quinta-feira para importação de arroz pelo governo federal. Vamos então a Brasília com a Ariane Bittencourt, que fala ao vivo e traz os detalhes agora. Ariane, suas informações, boa noite. Boa noite, Giovana. A decisão foi publicada agora há pouco pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. A ação foi movida pelo Partido Novo contra a União e a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A legenda alega que medidas como as anunciadas pelo governo federal só poderiam ser editadas em caso de risco de desabastecimento de arroz no mercado interno. De acordo com os produtores do Rio Grande do Sul, a safra deste ano tem números parecidos com os do ano passado, mesmo com o desastre climático. Na decisão, o juiz Bruno Rich afirmou que a soberania nacional, representada neste caso pela indústria, deve ser prestigiada sempre que possível. A Advocacia Geral da União, que defende o governo, já informou que vai recorrer da decisão. O governo tem afirmado que a importação é necessária para garantir que não haja disparada no preço do produto, que terá valor final para o consumidor de R$ 4,00 o quilo. Giovana. Obrigada até agora. Daqui a pouco, então, a gente volta a se falar. Muito obrigada, Ariane. A dona da clínica onde um jovem morreu depois de fazer um procedimento estético no rosto se apresentou à polícia para prestar depoimento. Ela foi indiciada por homicídio com dolo eventual por ter assumido o risco de matar. Natália Freitas chegou à delegacia na zona sul de São Paulo no início da tarde. Por 2 horas, ela prestou depoimento sobre a morte de Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, na última segunda-feira. Henrique morreu depois de passar por um procedimento estético chamado peeling de fenol, feito por Natália numa clínica também na Zona Sul. Depois do depoimento, ela falou rapidamente com a imprensa. Jamais quis prejudicar ninguém. Sinto muito pela família dele também. E tá muito difícil. Acabou com a minha vida isso também. E jamais tive intenção de prejudicar ele. O peeling de fenol é considerado uma cirurgia química. Consiste na aplicação de uma solução ácida que provoca queimadura e descamação da pele. O objetivo é amenizar manchas e rugas e rejuvenescer o rosto.
Natália se apresenta como esteticista, mas a Associação Nacional da categoria não encontrou registros dela na base de dados da entidade. Segundo a advogada, ela fez cursos de estética pela internet no ano passado. Ela tem cursos livres, esteticista pode ser curso livre, não é formação acadêmica. A advogada disse ainda que Natália compra o fenol pela internet. Se vocês buscarem na internet agora, vocês vão ver que pode ser comprado pela internet para passar em casa. Desde dezembro do ano passado, ela realizou em média 2 procedimentos de peeling de fenol por semana sem nenhum problema registrado. No caso específico do Henrique, o fenol comprado era atenuado na proporção de 30%. Natália Freitas foi indiciada por homicídio com dolo eventual. O delegado que investiga o caso afirma que ela assumiu o risco de produzir a morte porque, com base numa lei federal, procedimentos invasivos, como o peeling de fenol, não podem ser realizados sem a presença de um médico. Ao que parece, tudo indica que a gente pôde ver que houve sim uma invasão, né, uma penetração da substância na vítima e que ocasionou a sua morte. Henrique morreu ainda na sala onde o procedimento foi realizado. A causa da morte foi registrada como indeterminada e a polícia aguarda o resultado de exames complementares. O enterro será em Pirassununga, no interior do estado, onde o empresário morava. A gente segue nesse assunto com uma reportagem exclusiva. A empresária conhecida como Natália Becker, dona da clínica onde o paciente morreu ao fazer um tratamento estético, que você viu agora, também é sócia de uma farmácia de manipulação. Nessa empresa, ela fabrica os produtos vendidos na clínica e também pela internet. Natália não tem formação em farmácia, mas seria uma das responsáveis pela elaboração das fórmulas. Natália e o marido também são donos de uma farmácia de manipulação na zona sul de São Paulo. O local fica a 3 quilômetros da clínica de estética. Este ex-funcionário, que prefere não se identificar, diz que boa parte da linha de produção de cosméticos na farmácia era destinada à clínica e à loja virtual de Natália. Eu praticamente passei um dia inteiro invasando produtos só para enviar para a clínica. Na empresa, fomos recebidos por um homem e por uma das principais colaboradoras, Lídia da Silva, que manipula as fórmulas. Ela diz que é responsável, ao lado de Natália, pela elaboração dos produtos vendidos na clínica. Nem Natália, nem Lídia têm formação em química ou farmácia. A Natália criou as fórmulas cosméticas. Ela estuda sobre um ativo, me passa o ativo, a gente vai estudando e juntas criando, junto com outras pessoas envolvidas. Em um site de reclamações, pacientes dizem que os produtos comprados na clínica pioraram as manchas no rosto. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a um áudio de uma reunião entre Jorge e funcionárias da farmácia de manipulação em setembro do ano passado. Estou aqui como dono, Natália também é a dona, a Lídia é uma parceira nossa que a gente já conhece. Na mesma gravação, uma pessoa reclama da falta de um documento importante e Lídia argumenta que nem sempre é possível seguir as regras do setor farmacêutico. As farmácias, nem tudo é de acordo com as coisas certinhas, com as leis certinhas, porque senão ela não vai adiante. Na nossa visita, a farmacêutica responsável não estava na empresa. O ex-funcionário faz outra denúncia. Às vezes, substâncias indicadas nos rótulos eram substituídas por outras, sem informar os clientes. Vendiam um e entregavam outro ativo no lugar. Acontecia com quase todas as formas vendidas. O fenol é uma substância de venda controlada pela Polícia Civil. Depois de manipulado na forma de cosméticos, tem a fiscalização da Anvisa. Essa substância foi usada no paciente que morreu ao fazer o tratamento estético, que só poderia ter sido realizado por um médico. E médicos preparados que tenham a especialização em cirurgia plástica ou dermatologia e que façam um ambiente adequado. Por que isso? Porque o fenol ele é extremamente tóxico. A defesa de Natália e Jorge afirma que a farmácia de manipulação não tem irregularidades.
A polícia do Rio de Janeiro manteve a prisão da psicóloga suspeita de envenenar o namorado com um brigadeirão recheado com morfina. Segundo a investigação, Júlia Pimenta cometeu o crime a mando de outra pessoa. Júlia deixou a delegacia no fim da manhã em direção ao presídio. De capuz e máscara, a psicóloga se entregou ontem à noite. Júlia suspeita de ter matado o namorado Luiz Marcelo Ormonde, colocando comprimidos de morfina num brigadeirão. A prisão da Júlia, nesse momento, é uma prisão imprescindível para as investigações. Temos muito ainda a esclarecer, principalmente sobre a influência que Suiane tinha sobre Júlia. Suiane Brechac também está presa. As duas se conhecem há pelo menos 11 anos. A psicóloga tinha uma dívida de R$600 mil com ela. Suiane foi presa após receber o carro da vítima, Luiz Marcelo, como parte do pagamento dessa dívida. Nesta terça-feira, a mãe e o padrasto de Júlia prestaram depoimento. Carla Catermol e Marino Leandro foram conduzidos pelos policiais até a delegacia porque não compareceram voluntariamente. Carla contou que a filha jamais confessou que havia matado uma pessoa, mas dizia que tinha feito algo errado. A mãe de Júlia disse que a filha contou que era ameaçada por Suiane. O padrasto de Júlia, um policial aposentado, declarou ter entregado R$60 mil para a enteada pensando que se tratasse de um investimento, mas ela confessou ter entregue o dinheiro a Suiane. Os investigadores já comprovaram que a psicóloga fazia depósitos mensais para Suiane. O delegado responsável pelo caso acredita que Suiane tenha planejado o envenenamento. Há notícias de que Suiane teria, inclusive, instruído a Júlia a ministrar o medicamento e a própria Suiane teria procurado informações sobre a aquisição de tal medicamento também. Em nota, a advogada de Júlia Pimenta informou que aguarda a quebra dos sigilos telefônico e bancário para entender melhor o caso. Ela levantou a possibilidade da cliente sofrer de algum transtorno mental. A defesa de Suiane afirmou que ela será inocentada ao final das investigações. Vai ser enterrado nesta quinta-feira em Belo Horizonte o corpo do piloto de um avião que caiu a caminho de Florianópolis. A Virgínia Nalon tem as informações da capital mineira. Boa noite, Virgínia. Oi, Giovana, boa noite para você. Geraldo Cláudio de Assis Lima tinha 66 anos. O enterro dele vai ser aqui nesse cemitério particular em Belo Horizonte. Ele pilotava o avião que caiu em Santa Catarina. E o avião de pequeno porte, com quase 30 anos de carreira, Geraldo deixou a esposa, 3 filhos e 3 netos. O corpo de Augusto Antônio de Castro, empresário mineiro que era proprietário da aeronave, que também morreu na queda, foi enterrado nesta quarta-feira em Governador Valadares, de onde o avião partiu. A aeronave tinha sido comprada 15 dias antes do acidente. As causas da queda ainda são investigadas. Giovana. Obrigada pelas informações, bom trabalho. O Conselho Nacional do Ministério Público divulgou nesta quarta-feira os resultados de uma pesquisa sobre a consciência vacinal no Brasil. A pesquisa revelou que, embora predomine a confiança nos imunizantes, boa parte dos brasileiros ainda tem medo de se vacinar. Os resultados mostraram que 21% dos entrevistados desistiram de levar as crianças para se vacinar depois de lerem notícias falsas nas redes sociais. O alerta se torna ainda maior porque 27% dos brasileiros afirmaram que confiam muito nas notícias relacionadas às vacinas, que encontram na internet. As fake news tiraram muita gente da fila da vacina. Precisamos voltar, porque para a gente erradicar uma pandemia não adianta 1 ou 2 estar vacinado. É preciso que a maioria esteja vacinada, senão o vírus corre e acaba fazendo vítimas. O levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público foi feito com 3.000 pessoas maiores de 18 anos. 80% dos brasileiros disseram que consideram as vacinas seguras e eficazes. Os adultos entre 45 e 59 anos são os mais resistentes à imunização. O medo de efeitos colaterais e também o medo de agulha lideram o ranking de motivos para não se vacinar. Um dos objetivos da pesquisa é levar os dados às autoridades e parlamentares do Congresso Nacional para orientar o desenvolvimento de políticas públicas a respeito da imunização. A ideia é retomar a ampla cobertura vacinal no país, que caiu 14% em 2 anos, de acordo com o Ministério da Saúde.
Nós vamos poder melhorar, qualificar o debate sobre esses temas, se deve ser obrigatório ou não, se a vacina da Covid-19 deve ou não sair do calendário. Mais de 70% dos entrevistados disseram que a vacina da Covid deve permanecer no Plano Nacional de Imunização. Isso é importante, pelo menos qualifica o debate. Os representantes dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo se reuniram nesta quarta-feira na sede da Record em São Paulo. Na reunião foram repassadas as regras do debate do primeiro turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo. O formato promove o confronto direto entre os candidatos que vão administrar os tempos de perguntas e respostas. Jornalistas do Grupo Record também vão formular questões aos participantes. O debate está marcado para o dia 28 de setembro, às 9h, logo depois do Jornal da Record. Bate-boca, empurra-empurra e ameaças de agressão. Terminou em confusão generalizada a sessão do Conselho de Ética da Câmara, que arquivou a denúncia por suposta prática de rachadinha contra o deputado André Janones. O bate-boca começou logo depois do Conselho de Ética arquivar o pedido de cassação do mandato do deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais. Parlamentares de oposição protestaram. Em meio ao empurra-empurra, o deputado Zé Trovão precisou ser contido pelos seguranças. André Janones e o deputado Nicolas Ferreira continuaram trocando insultos nos corredores da Câmara. O Conselho de Ética arquivou o processo em que o deputado André Janones era acusado de ficar com parte dos salários dos servidores, num suposto esquema de rachadinha. Os integrantes do Conselho arquivaram o caso por 12 votos a 5. O relatório que pedia o arquivamento do processo é do deputado Guilherme Boulos. Em 2019, Janones foi gravado supostamente pedindo dinheiro para diminuir o prejuízo financeiro que teve durante a campanha eleitoral para a Prefeitura de Ituiutaba, em Minas Gerais, em 2016. Tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, que eu vi R$ 675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Mesmo arquivado na Câmara, o suposto caso de rachadinha continua sendo investigado pela Polícia Federal. A deputada federal Luísa Erundina, do PSOL, passou mal durante uma sessão na Câmara nesta quarta-feira. A Ariane Bittencourt volta então com mais informações, mais detalhes para a gente. Ariane, estamos com você. Giovana, a deputada foi internada em um hospital particular aqui em Brasília. Ela, inclusive, está na UTI. A assessoria da parlamentar informou que o quadro de saúde é estável e que ela aguarda o resultado de exames. Erundina participava de uma sessão na Comissão de Direitos Humanos da Câmara quando sentiu falta de ar e teve de ser retirada da sala. O tema em debate era a identificação pelo Estado de locais de repressão política utilizados por agentes do regime militar. A sessão foi suspensa. A ex-prefeita de São Paulo tem 89 anos e é a deputada mais velha desta atual legislatura. Giovana. Muito obrigada, Ariane. A brasileira ferida gravemente em um bombardeio no Líbano no último sábado foi transferida nesta quarta-feira para Beirute. Fátima Bustani, de 30 anos, foi levada para um hospital da capital do país para ter acesso a melhores condições de atendimento médico. O filho de 9 anos da brasileira, que também ficou ferido, já recebeu alta médica. E a filha, de 10 anos, passou por cirurgia e tem quadro de saúde considerado estável. E olha, maio de 2024 foi o mês mais quente já registrado no mundo. A correspondente Silvia Kikuchi traz mais informações agora para a gente. Boa tarde para você aí, Silvia. Faz calor em Tóquio hoje? Olá, Giovana. Boa noite a todos. Os termômetros hoje não devem passar dos 25 graus por aqui, mas a previsão é que o calorão chegue na semana que vem com máximas de até 30 graus. O anúncio sobre o calor recorde no mês passado foi dado pelo Serviço de Monitoração Climática da União Europeia, o Copérnicos.
Maio deste ano marcou o 12º mês consecutivo de recordes de calor no mundo. Também nesta quarta-feira, o chefe das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez um discurso em Nova York sobre as alterações climáticas e chegou a pedir que os governos proíbam a publicidade de empresas de combustíveis fósseis. Segundo Copérnicos, o aquecimento global pode se agravar se a poluição causada por esse tipo de combustível não for reduzida. A temperatura média global nos últimos 12 meses ficou 1,6 grau acima dos níveis pré-industriais entre 1850 e 1900. Vários países aqui da Ásia já sofrem as consequências. Na Índia, 33 funcionários eleitorais morreram durante o trabalho por causa de uma onda de calor. Giovana. Muito obrigada, Silvia, por trazer esse alerta. Olha, de volta ao Brasil, 2 suspeitos de participação em uma quadrilha especializada em invasão de condomínios de luxo foram presos na capital paulista. Câmeras de segurança registraram 2 ataques realizados pelos criminosos no mesmo condomínio em um único dia. O homem de camisa branca flagrado pela câmera do condomínio é um dos integrantes da quadrilha. Ele finge ser um morador e entra no prédio. Este outro homem também usa a mesma estratégia. Já dentro do edifício, eles arrombam a porta de um apartamento. Os moradores não estão em casa. A dupla vasculha o local em busca de objetos de valor. Na saída, eles se dividem. Um deles vai na frente com uma mochila nas costas e fones de ouvido. Em seguida, o outro também deixa o prédio, com uma mala carregada de produtos furtados. Os 2 fogem em um carro sem levantar suspeitas. No mesmo dia, outra dupla invade o mesmo prédio. O segurança desconfia e tenta correr atrás deles. Os flagrantes foram num condomínio na região central de São Paulo. 2 suspeitos de participar das invasões foram presos. Com eles, os policiais encontraram objetos levados dos apartamentos e até documentos das vítimas. Eles procuram apartamentos de luxo em que eles conseguem informações privilegiadas para que não tenha erro, né? De que eles vão chegar lá e vão conseguir sair com um lucro desse apartamento, né? Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que de janeiro a abril foram registrados mais de 1.000 roubos residenciais no estado, uma média de 8 por dia. Aqui nesse condomínio tem 220 apartamentos. Todos os dias passam por aqui cerca de 1.000 pessoas. Na portaria, o sistema de segurança é completo. Tem a leitura facial e também a biometria, para só assim conseguir entrar. E além disso, aqui dentro tem esse espaço de segurança chamado clausura, que é para evitar que alguém entre junto com o morador. E em todo o condomínio tem mais de 40 câmeras. E todos os funcionários foram treinados para aumentar ainda mais a segurança do condomínio. Um investimento de mais de R$100 mil. Só que nada disso funciona se o morador não fizer a parte dele. É uma modalidade que vai continuar acontecendo enquanto os condôminos não se conscientizarem que eles fazem parte do processo de segurança. Por mais tecnologia que você tenha, por mais investimento que você faça, qual é o fator vulnerável? O ser humano. Na França, centenas de paraquedistas de diversos países participaram da celebração dos 80 anos do dia D. Soldados saltaram de um avião da Força Aérea Britânica em uma simulação do desembarque das tropas aliadas na Normandia, na França, em 1944. A data também foi celebrada em outros países. Drones iluminaram o céu de Portsmouth, na Inglaterra. O dia D ficou marcado na história como o começo da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O governo de Israel afirmou que está preparado para uma grande ofensiva contra o grupo terrorista Hezbollah. A revelação foi feita depois de novos ataques na região da fronteira com o Líbano. O grupo terrorista Hezbollah usou drones nesta quarta-feira para atingir o norte de Israel. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas. O Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, aumentou os ataques contra Israel nos últimos meses. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou hoje uma cidade no norte do país que fica perto da fronteira com o Líbano. Depois de conversar com comandantes militares, ele disse que o país está preparado para uma ação militar extremamente poderosa contra o grupo terrorista.
Nesta semana, foguetes lançados pelo Hezbollah causaram grandes incêndios em território israelense. 16 pessoas ficaram feridas. O chefe das Forças Armadas de Israel afirmou que o país está pronto para uma guerra aberta contra o Hezbollah. Em Gaza, soldados israelenses avançaram na região central do território palestino, onde terroristas do Hamas estariam escondidos. Nesta quarta-feira, milhares de pessoas comemoraram o Dia de Jerusalém, data que celebra a reunificação da cidade depois da Guerra dos 6 Dias entre árabes e israelenses em 1967. A segurança foi reforçada, mas houve confronto entre israelenses e palestinos. 18 pessoas foram presas. Pelo menos 4 pessoas morreram em um acidente entre 2 trens na República Tcheca. Equipes dos bombeiros trabalham para retirar os passageiros dos vagões. Um trem com mais de 300 pessoas bateu contra outro de carga. O acidente aconteceu a 100 quilômetros da capital Praga. Segundo autoridades, a maioria dos feridos teve lesões leves. Uma investigação sobre o caso foi aberta. Um jovem com autismo passou 4 dias no fundo de um poço de 15 metros de profundidade. Ele foi resgatado por guardas municipais em Santo André, na Grande São Paulo. As imagens registradas por celular mostram Jefferson Gabriel, de 19 anos, no momento em que foi encontrado no fundo de um poço hoje de manhã. Jefferson recebeu água enquanto bombeiros e agentes da Guarda Municipal se preparavam para retirá-lo. O rapaz foi içado com bastante cuidado até ser colocado em uma maca para receber os primeiros socorros. O jovem, que segundo a família tem autismo, desapareceu de casa no último sábado. Ele foi encontrado a 15 metros de profundidade. Foram 4 dias sem água, comida e sob baixas temperaturas. Jefferson tem o hábito de vir caminhar no parque, mas no sábado ele resolveu entrar em uma área de mata fechada que ninguém tem autorização para acessar. Foram as imagens de uma câmera de monitoramento que indicaram onde as buscas deveriam se concentrar. A câmera registrou o momento em que o rapaz corre para a mata. Foi o ponto de partida para os guardas municipais que encontraram o Jefferson. É um local onde tem muita erosão devido a uma queda de água ali quando chove, então causa alguns buracos. A gente escutou alguns pedidos de socorro bem abafado. Jefferson foi levado ao hospital com uma fratura na perna e está fora de perigo. O resgate do jovem pôs fim à angústia da família. Me encontrou, até chorou, pediu desculpa, mas eu falei, Jefferson, fica tranquilo, que agora você está... É um alívio, né? Um alívio. O novo nascimento. Tem que comemorar 2 nascimentos, porque é um milagre. Devagar. Depois de um mês sem energia por causa das enchentes, o estádio Beira-Rio voltou a ficar iluminado. As cores da bandeira do Rio Grande do Sul, verde, vermelho e amarelo, passaram a decorar a arena. Segundo o Internacional, a iluminação homenageia a força do povo gaúcho. O estádio estava sem luz desde 4 de maio, depois de ter sido inundado pelo Guaíba. O clube planeja retomar os jogos no Beira-Rio em até 90 dias. O Jornal da Record fica por aqui. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você.